Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer aqui um tema um pouco diferente para vocês. Já que estamos aí em período de quaresma, vou estar falando aqui sobre as aparições. Por que nessa época do ano tantas aparições acontecem, tantos avistamentos são relatados aqui. E antes de mais nada, peço que você que não é inscrito no canal se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e assiste o vídeo até o final, tá bom? Se você não assistir, vou puxar seu pé de noite. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quaresma. Esse período, pessoal, da Semana Santa que nós estamos agora, né, nessa data de hoje, né, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, 10h47 da noite, é um período muito místico e muito controverso também. Muitos alegam verem, né, terem notícias de aparições, de possessões, avistamentos de OVNIs, influências e até mesmo alguns, né, que têm tendência à mediunidade se sentem muito incomodados nesse período. Muita gente relata que escuta um zumbido no ouvido, que eu até já falei um pouco no vídeo a respeito de mediunidade, que a gente vai até explanar um pouco mais aqui no canal. E isso tem uma explicação, isso não é coincidência, tá? Um dos motivos, pessoal, né, para ser bem direto aqui com vocês, nada mais é do que os portais, né? Nesse período que nós estamos vivendo, os portais, ou seja, as passagens entre o nosso plano e os outros planos, eles afinam, o tecido da realidade ele fica mais fino. Então, quando isso acontece, o mundo espiritual, até as outras dimensões, a segunda, a terceira, no caso a terceira não, a segunda, a quarta dimensão, elas ficam mais, elas se interagem mais com o nosso plano. Então é por isso que nessa época do ano, principalmente na quaresma, é tão comum esses avistamentos e tantas pessoas relatam a presença de espíritos, bem mais. Quem é médio de incorporação incorpora muito mais. Trabalhos espirituais são muito realizados nesse período, principalmente na madrugada de quinta para sexta-feira. Então é muito comum que os pactos, tratos, acordos, amarração amorosa sejam feitos nessa época. Justamente porque nesse período da quaresma, esses portais afinam e a velocidade dos rituais e a potencialidade são muito maiores. Então é muito comum você, quem mora aí, principalmente em zona rural, até mesmo na cidade, né? Se você passar em encruzilhadas em uma certa hora da noite, você vai ver muitos trabalhos ali, despachos, bebidas, charutos, oferendas a Maria Padilha, a Zé Pilintra, a Exu do Ouro. Enfim, se você passar por um desses trabalhos, não mexa na demanda. Tem muita gente que manda aqui às vezes e-mail para mim, diz, nada, vi uma demanda ali e vou mexer. Não faça isso. Se você fizer isso, se você interferir naquele trabalho, a entidade vai atrás de você. E muita gente diz, narrador, mas não tem como a entidade vir atrás de mim. Tem sim. Uma vez que você está mexendo na oferenda, você está interferindo naquele trabalho, e aquela oferenda que era para ser um exemplo para Maria Padilha, para Pombagira ou para Zé Pilintra, que você comeu, ou que você fumou, a bebida que você tomou, a cachaça que você tomou, eles vão cobrar de você. Então, assim, tem alguns conhecidos, tem um conhecido meu, que eu não vou citar o nome aqui, mas que ele tinha essa mania. Toda vez que ele passava ali por uma encruzilhada, ou ali por uma zona ali que era conhecida, né, por ter esses trabalhos, ele sempre pegava ali a bebida da entidade, sempre fumava o charuto da entidade, sempre pegava a pipoca que era colocada ali para a entidade, e o dinheiro também. Às vezes eram ofertadas ali algumas cédulas de R$ 50, né, algumas vezes de R$ 100 até, dependendo aí da casa que está fazendo, do pai de santo e a óbito da entidade. E ele tinha essa mania, até que um belo dia ele encontrou um trabalho que foi oferecido a Exu do Ouro,
E ele mexeu naquela demanda, naquele trabalho em si. E o que foi que aconteceu com ele? A vida financeira dele desandou completamente. Ele perdeu o emprego, ficou numa situação muito complicada, se separou da mulher, enfim. A vida do cara entrou num declínio absurdo. Tudo porque ele não respeitou o trabalho que foi feito para as entidades. Pessoal, vocês têm que entender. Todo trabalho tem um propósito, tá? Independente de você concordar ou não, todo trabalho tem um propósito. Não mexa no trabalho alheio, tá? Respeite o trabalho alheio e sai de perto. Lembrando também que o pessoal que faz pacto, trato e acordo é um período geralmente onde são feitos esses trabalhos. Nesse período, por exemplo, é feito o trabalho de Beelzebub. Tem muita gente que está fazendo um acordo com Beelzebub agora. Nessa época do ano, principalmente essa passagem de quinta para sexta. Por quê? Porque é o período que geralmente ele se alimenta, ele sobe para comer e volta. Geralmente Beelzebub é colocado na terra, ele é enterrado. Sobe para comer, geralmente é oferecido ali um bode para ele, uma cabra. Ele come, depois ele volta. Geralmente esses acordos são feitos todo ano ou a cada 7 anos, dependendo aí do que vai ser feito. Lembrando também que eu já fiz aí um vídeo a respeito de trato, pacto, acordo, a diferença entre todos os três. Mas resumindo aqui para vocês, o trato geralmente é feito a cada 7 anos, né? Renovado a cada 7 anos. O contrato ele é de um ano só e o pacto é vitalício. Não tem como desfazer, tá? Muita gente chega aqui para mim, narrador, mas eu já vi pastores, já vi padres, já vi exorcistas falando que tem sim como desfazer o pacto, né? E eles falaram que tem como quebrar. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: pactos reais não são quebrados. O que é acordado entre você e o demônio, ninguém desfaz. Isso não existe. E se você, dependendo da sua atitude, se você der uma de João sem braço, você pode até se prejudicar bastante, tá? Já no trato e no contrato, o que é o acordo, isso não existe, tá? Você não vende alma, nem no pacto você vende alma. O que é feito são ofertas que são feitas aí para os maiorais, que é chamado na Kimbanda, até mesmo na Umbanda são chamados de maiorais, que são os demônios. E você faz essa oferenda para eles. Não se entrega a alma, não se faz sacrifício humano, tá? Isso não existe, isso é coisa de filme. E dependendo do que você fizer, por exemplo, no caso do acordo, dura um ano. Depois desse ano, se você não quiser renovar mais, você não precisa renovar. No caso do trato, são 7 anos. Se você não quiser mais renovar, você não precisa. Você não tem nenhum tipo de compromisso com aquela entidade, nem com a casa de religião que você fez. No caso do pacto já é diferente. Você tem uma obrigação todo ano de fazer determinadas oferendas para aquela entidade, tá? Mas só para resumir para vocês, que nesse período de quaresma é o momento perfeito para se fazer esses trabalhos. Eles têm uma potência muito mais forte devido ao afinamento do tecido da realidade, que permite que essas oferendas, que essas entidades transitem pela terra com uma facilidade maior. Por isso que é tão comum você ver espíritos dessa época. Outro ser também que é muito visto são os lobisomens, é mesmo, é verdade. Muito relato de lobisomem nessa época do ano. Por que, narrador? Por que acontece isso? Porque geralmente no período da quaresma é o período onde a lua está mais brilhante. Geralmente a gente tem um ciclo, tem a lua de sangue, tem a lua nova, enfim, que são a lua cheia, que são os períodos que eles saem mais para caçar. Lembrando que a lua não interfere na questão da transformação, isso é verdade. Mas realmente a lua interfere nessa questão de caça. Os lobisomens geralmente eles caçam muito mais nesses períodos, principalmente no período da quaresma, onde os seres sobrenaturais transitam com uma facilidade maior pela terra. Não só lobisomens, mas vampiros também, demônios, como eu já falei anteriormente, dentre outros seres sobrenaturais, mas principalmente os lobisomens, porque nesse período do ano geralmente são feitas aquelas celebrações pagãs, onde crianças não batizadas são colocadas ali, né? São ofertadas, entre aspas, para poder serem entregues aí na sua nova jornada.
E como todos sabem, lobisomens adoram crianças recém-nascidas e principalmente as que não são batizadas, tá? É uma coisa que é bem comum, geralmente quando uma família tem um filho. A primeira coisa que os pais fazem é batizar, justamente porque alguns antigamente se sabia que os lobisomens gostam de crianças pagãs. Era ofertado para eles, eles iam atrás de crianças pagãs. E isso não mudou, né? Isso não mudou até os dias de hoje. Só que hoje em dia é muito raro você ver crianças pagãs. Tem ainda, mas é mais comum no interior, em cidades onde o acesso não é tão comum. E geralmente as crianças pagãs elas ficam meio que protegidas aí pelos pais, porque eles sabem que se eles deixarem essa criança muito tempo sozinha, coisas estranhas acontecem, não só de lobisomens, mas também de espíritos. Essa criança geralmente não dorme à noite, a casa tem uma movimentação esquisita, então assim, isso realmente acontece, tá? Então, não é questão de crença, é uma questão de que realmente isso faz uma diferença no corpo espiritual daquela criança, tá? Enfim, nesse período de quaresma, eu desejo para vocês aí um bom final de semana, juízo, sabedoria para vocês. Lembrando que amanhã também tem vídeo aqui no canal, tá? Então fiquem ligados aí, ativem o sininho para receber as notificações e assistam os vídeos até o final, tá, pessoal? E ajudem o canal a bater a meta de 1000 inscritos. A gente tá chegando bem perto, só aí reforçando, tá? A gente tá chegando lá, então dá essa força aqui pro canal do Narrador Clássico. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis fazer um tema um pouco diferente para vocês, tá? Só para deixar aí vocês mais aquecidos para o que está vindo, para os outros vídeos que estão chegando. É, como sempre, um prazer estar aqui. Não deixem de acompanhar o canal e até breve, meus pequenos.